que há algum tempo a gente não fala e que ele aceitou meu convite. E é um cara de muita energia também, um cara de muita sabedoria. E ele vai compartilhar bastante com a gente. Então hoje nós estamos aqui firme e forte. E aí já entrou no ar o Orlando. O Orlando é a pessoa que nós vamos conversar hoje às 8 horas da noite, ok? Vai falar sobre varejo. Valeu, André. Estamos aqui. Já estou, professor, acompanhando todas, hein, professor? Muito bom. Beleza, Rômulo. Legal, galera, que está todo mundo chegando. Fala, meu amigo André! Vambora, aí, cara. Só assim mesmo, hein, cara? Que a gente se encontra, hein, mano? Já tô aqui na área, pronto pra legal, cara. Aí com essa manhã de segunda-feira. Isso aí. Então é o seguinte, galera, enquanto o pessoal vai chegando, distribui aí o aviãozinho para todo mundo aí, porque o André é um cara que tem muito conhecimento da parte financeira, ou seja, eu tenho certeza que ele vai dar várias dicas. Vocês viram aí o texto, né, da chamada. O André tem muito conhecimento de inteligência emocional também, já fez vários treinamentos, inclusive alguns fizemos juntos. E é o seguinte, galera, a ideia é que vocês consigam ter dicas bem valiosas, simples, para você colocar em prática no dia a dia, que é o que eu estou fazendo aqui com todas as outras lives. Então, o meu amigo André vai dar ideias aqui simples, num bate-papo de cafezinho, sem cafezinho, mas que em breve a gente vai conseguir encontrar. E é isso aí. O André pode ficar à vontade, meu amigo, seja bem-vindo. Galera, chama todo mundo aí, porque eu tenho certeza que o André tem muito. Faz uma apresentação básica aí, porque se você for pegar teu currículo todo, não vai dar tempo, né? Beleza, meu amigo. Primeiro, prazer falar contigo. E esse projeto do Café com Coaching, a gente tem que botar isso pra frente. É verdade, é verdade. E gratidão aí pelo convite, Elias. Tá aqui com você, com a tua audiência, ter a oportunidade de falar mais sobre um tema que é importante. Eu acho que mais do que falar sobre a questão financeira, eu sempre, e aí falando um pouquinho de mim, eu sempre fui um cara que acreditei que a porta para a gente transformar qualquer setor da nossa vida é a nossa mente, né? É o nosso mindset, é o nosso desejo de transformar a nossa realidade. Você, por exemplo, que é um cara que fala tão bem e que é um estudioso dessa área de planejamento, nessa parte nós de alguma forma nos encontramos nas nossas especialidades, na forma como a gente conduz os nossos temas. Por quê? Porque quando você tem planejamento, você de alguma forma dá poder a qualquer projeto que você tenha na sua vida. Então eu gosto muito de falar, às vezes eu gosto de fazer uma analogia com outras áreas, né? Então, por exemplo, você Elias, tem o seu lado, vamos dizer assim, o seu lado B, que é você com a Rose ajudando casais a se encontrarem, né? A serem felizes, a desenvolverem seus relacionamentos. Então, mais do que falar de um aspecto pontual, você pode dizer para as pessoas assim: olha, se você planeja ser feliz com quem você ama, você tem que ter um plano. E às vezes é um plano de reconquista, é um plano de dar a volta daquela falha que cometeu para tentar fazer esquecer e tudo mais. Então ninguém está livre do erro, ninguém está livre da queda. Agora, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo aí o que chamam de uma crise mundial, eu gosto de dizer que a crise às vezes está na nossa mente. Então os mercados vão reagir e você pode de alguma forma buscar soluções para a sua vida, buscar como você vai planejar reagir a isso tudo, como você vai cuidar da sua vida, da sua família, dos seus amigos, da sua mente nesse momento. Então acho que é um pouquinho disso, de como a gente escolhe
agir, como a gente escolhe reagir a essas quedas que vão acontecer. Isso, mais cedo ou mais tarde elas acontecem, né? Sim. E assim, eu tenho acompanhado bastante várias pessoas do mercado, e assim, é uma questão de tempo. Vai o mar, né, mar azul, né, céu azul, pô, de brigadeiro, daqui a pouco vem uma turbulência, aí cai um monte, faz aquela peneira, né? Ficam os mais fortes, não tem jeito, é a lei da sobrevivência, e aí vai na sequência. E com certeza, então, essa semana, ontem, anteontem, por exemplo, lá o dono da Amazon, né, ganhou 24 bilhões nesse período de crise, ou seja, ficou cada vez mais rico. Então, existem as oportunidades, né? Não é verdade? Só que é o seguinte, né, se o cara não estiver atento com planejamento, com estratégia montada, entender, como você falou muito bem, né, se o cara quer casar, se o cara quer ter filho, ele precisa ter algum planejamento, porque senão acaba não dando certo. E a verdade, por exemplo, agora, essa questão do Jeff Bezos, ele de alguma... É aquela coisa, né? Parece... Eu conto a história de um amigo meu, isso há muitos anos atrás, né? Naquela época que a gente ainda estava sonhando com um monte de coisas, eu conheci um cara, e foi um cara que eu, assim, sempre que eu falo dele, eu falo que eu queria reencontrar o Bento. E esse cara é um cara muito bacana, o pai dele era comerciante, e era um cara que tinha um mindset financeiro muito legal. E uma vez eu conversando com ele sobre dinheiro, sobre a vida e tudo mais, ele falou: André, a água do rio só corre para o mar. A água do mar não corre para o rio. Então o que acontece? Se você está posicionado... E aí o que acontece? Uma vez eu fiz uma live e eu falei isso. Se você se colocar à margem, você não está indo para lugar nenhum. Então, de repente, você está dentro do rio, o rio está turbulento, você acha que está se afogando, mas você está no rio. Você está indo para algum lugar. Agora, se você está na margem olhando, você não está participando do jogo. Então, quando você quer alguma coisa, por exemplo, Jeff Bezos, nesse momento ele já está no mar, né? E continua a água correndo para ele. Por quê? O comércio eletrônico, as vendas eletrônicas, elas vão se multiplicar nesse pós-crise. A gente além de qualquer previsão que a gente possa fazer sobre o mundo físico vai acabar, qualquer coisa do gênero, que o dinheiro físico vai acabar ou qualquer coisa do gênero, a gente tem um mundo em transformação. E aí você tem que se colocar entre você estar no velho mundo, amarrado às velhas crenças, às velhas convicções, ou você começar a olhar para um novo mundo que surge. Então, por exemplo, nós acabamos de ser apresentados, nós não, eu e você não, mas o mundo acabou de conhecer um novo cara, né? Quem é esse novo cara do mundo hoje? É o Zoom. O mundo acabou de conhecer o Zoom. As pessoas não conheciam. Você falava Zoom, aí o que é isso? Eu tenho que instalar na minha máquina? Quantos clientes meus falaram assim, eu tenho que instalar alguma coisa no meu computador? Não, só a gente manda o link, você clica e já está lá. E aí, agora ele já é conhecido. E você vê quantos professores de inglês, quantos professores de primário, de ginásio, que estão agora nesse momento de distance learning, ou de ensino à distância, que estão tendo a oportunidade de dar aula particular online, né? Então, professores que estavam desempregados ou que estavam vivendo com uma renda pequena, agora podem multiplicar, podem de repente dar uma aula particular a um valor, pode dar uma aula em grupo para uma turma de uma determinada série, para um reforço de uma determinada matéria, por causa do Zoom. E pode ter o seu canal do YouTube com dicas, pode ter o seu Instagram. Então hoje é questão de escolha. Não existe mais essa coisa de eu moro numa cidade pequena, a minha origem é pobre. Hoje em dia ninguém sabe de nada. Hoje em dia tem gente que é pobre e que posa de milionário nas redes sociais. Por quê? Porque tem criatividade. Porque entendeu a linguagem da rede social. Então, começar a entender essa nova linguagem, começar a entender esse mundo, é o que vai transformar pessoas que hoje estão nesse rio revolto, né?
e que de repente amanhã podem ser os futuros milionários, podem transformar suas vidas. Então é só questão de realmente de se colocar ao lado da solução em vez de ficar se pondo à mercê das desculpas. Eu acho que você falou bem, está na hora de aprender a nadar, né? Ou então, pelo menos, boiar um pouco para conseguir seguir na correnteza que você colocou. Muito bem, porque o caminho vai dar no mar. Agora, se realmente ficar à margem, ficar se lamentando que os peixes estão passando, que o rio está muito violento, então deixa eu ficar aqui, vai continuar. E a tendência é o seguinte, águas passadas já era, né? Não volta mais. Sim. Não tem mais tempo. Vai ter que recomeçar tudo de novo. E aí que eu falo desde o início que comecei as lives, essa é a hora de você amolar o machado para você se preparar para conseguir seguir em frente. Se amolar o machado vai precisar de muita força ou pouco esforço, vai depender da sua vontade de se desenvolver nesse momento. Não é verdade? Sim, eu penso que sem a gente, por exemplo, agora, eu estava aqui, estou no meu escritório e as pessoas acham o seguinte, você trabalha no marketing digital, é só você fazer vídeo, é só você vender e tudo mais. Eu estava estudando copywriting. Então, por exemplo, hoje tem pessoas que, jovens que estão aí na faculdade e que pensam, caramba, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro, né? Será que vale a pena ir trabalhar no McDonald's, ir trabalhar no comércio? Eu me lembro na época que eu fazia a faculdade de administração, lá na década de 90, que todo mundo foi trabalhar no comércio, no shopping, para faturar uma grana. Tinha gente que chegava nas férias, eu tinha uma amiga minha que ela faturava numa loja de uma determinada grife, porque toda vez que tinha essas vendas de verão, essas vendas de final de ano, ela era chamada e ela era ótima vendedora. Durante o ano ela não podia trabalhar porque ela tinha estágio, tinha uma série de coisas e tudo mais, mas nessa época ela conseguia sem a faculdade. Então, por exemplo, copywriting é uma nova habilidade, é uma habilidade do futuro. O que é o copywriting? É uma redação publicitária, é uma redação persuasiva, uma redação de vendas. Hoje, qual é o maior exemplo que a gente tem no Brasil de copywriting? É a Empíricos, né, que vem a ser da minha área, da área financeira. Então, quem quer aprender copywriting vai começar a se conectar com essas pessoas. Tem que começar a entender, poxa, como é que esse cara escreve? E aí o pessoal fala assim, caramba, eu recebo carta da Empíricos, aquele negócio desse tamanho. Mas aquele negócio desse tamanho é um padrão de uma linguagem persuasiva e que vende. Então, em vez de criticar, né, vale a pena talvez aprender. Será que isso aí tem algum sentido? Porque isso pode ser fonte de dinheiro. Bem colocado isso, né? Desculpa eu ter te cortado, porque eu vejo aqui, assim, na realidade, além de muitas pessoas ficarem paradas, tem aquelas que só sabem criticar, né? Só sabem criticar, não está nada certo, nada é bom, nada funciona. E aí o que acontece? Ela, além de ficar na margem, não, ela recua, está fora da margem, né? Nem próximo está. Porque para ela, assim, novidades, tempo, gestão de tempo, né, para poder, gestão de tarefas, né? Gestão de tarefas para conseguir aprender algo novo e a disponibilidade também, né? A vontade de aprender acaba atrapalhando e afastando cada vez mais. Eu me lembro que eu tive uma experiência e é um mundo nosso, né? A nossa terra, o Millionaire Mind. Eu me lembro do meu primeiro MMI, que eu tive a oportunidade de ir lá e tá. Você foi no primeiro MMI, Elias? Fui aqui no Rio, lá em novembro de 2015. Com o Harvey no palco, né? Com o Harvey, isso. Então, eu me lembro que, eu entrei em êxtase porque eu consegui dar um high five no Harvey. Legal. Eu tava lá no palco, eu falei, caramba, show de bola. E ele é um cara de uma energia maravilhosa. E eu me lembro, no último dia daquele MMI, que eu encontrei com um colega, e não vou dar mais detalhes, né? E eu falei assim, e aí, gostou? E aí ele virou pra mim e falou assim, é tudo que tem no livro. É tudo que tem no livro e um monte de vendas. Aí eu falei, cara, olha só o que esses caras ensinaram aqui de marketing e vendas já seria um treinamento à parte que eu pagaria o triplo do que eu paguei no Millionaire Mind. Foi um absurdo. E
Claro que era uma coisa nova para aquele momento, em novembro de 2015. Acho que a gente estava menos habituado a essa linguagem mais comercial, mais impactante, persuasiva, né? Mas hoje a gente olha e isso é tão comum, né? No YouTube, nas redes sociais, e aquela pessoa estava criticando, ou seja, passou 3 dias, horas e horas, e eu me lembro de um dia que a gente saiu de lá, entrou 8 da manhã e saiu 11h30 da noite, e eu falo, olha, são muitas horas para você dizer que não aproveitou o baile. Então é questão de visão, é questão de escolha. Então vai ter sempre aquele grupo de pessoas que preferem usar como desculpa, como proteção, aquela, vamos dizer assim, uma visão reativa à mudança. Eu tô aqui, tô bem, não vou mexer em time que tá ganhando. Aí a pessoa... Falhou. Pessoal, é o seguinte, falhou, é o meu celular ou é o dele, sabe? Se puder compartilhar aí comigo, por favor. Deu uma congelada aí, André. Deu uma congelada. Eu não sei se foi a minha aqui, mas o que eu estava falando por quanto tempo esse time está ganhando, né? Vai ganhar, e de quanto esse time está ganhando? Está ganhando mesmo? Então é questão de realmente se colocar e perceber essa busca pela vitória. Quanto você quer vencer? É verdade. Bom, amigo, então já fez um pouco da sua apresentação, eu acho que foi legal saber que o pessoal entende. E assim, quais seriam assim, o assunto que você quer impactar a galera hoje aí, então? A gente já falou muita coisa interessante, deve ter caído ficha para uma galera aí, né? Sim. O que eu tô, esse tema que eu escolhi foi justamente para falar disso, que agora é um momento que a gente tem que ver a crise, né, o que estão chamando de crise, como talvez a maior oportunidade das nossas vidas, talvez nas últimas décadas. Porque talvez a gente nunca tenha tido a permissão de parar e pensar na nossa vida, pensar nos nossos negócios, repensar os nossos negócios. Então, uma coisa que eu outro dia estava falando com a minha esposa, já falei isso com alguns amigos, de uma hora para outra, o coronavírus deixou todo mundo mais rico. Tá todo mundo achando que ele deixou todo mundo mais pobre, mas não. Por quê? Porque no momento que você estava numa crise financeira, que você estava se sentindo pobre, e que de repente toda a linha de riqueza cai um pouco, você automaticamente ficou mais rico. E agora a sua crise não é tão grande, porque no final está todo mundo em crise. E aí se você adotar um mindset pós-crise, se você adotar um mindset de abundância, adotar um mindset de riqueza, de transformação da sua vida, você pode ser o cara que vai dar as cartas depois da crise. Só que uma hora esse tempo vai acabar, porque a vacina vai chegar, a cura vai chegar, esse mindset daqui a alguns meses pode ser que ele seja diluído. Então agora a oportunidade da transformação, a oportunidade de dar esse salto quântico na sua vida é agora. Como você vai se posicionar diante da crise é o que vai fazer a tua vida nunca mais estar em crise, como eu gosto de dizer. Nunca mais vai estar em crise. Então, eu gosto muito de usar uma analogia dos aviões. Então imagina que você está num avião, você é o piloto, e teu avião é a tua vida, ou no teu caso, se você quiser falar do seu negócio, e os seus clientes estão ali, são seus passageiros. Qual é o mindset que você está adotando agora? É o mindset do piloto que, tá chovendo, eu não posso voar, vou ficar aqui parado? Ou é o mindset do piloto que já encheu o tanque, já aspirou a aeronave, já botou os passageiros para dentro, já saiu do finger, já taxiou e já está na cabeceira da pista? Diminuiu um pouquinho a chuva, eu vou. Eu não quero saber.
Se diminuir um pouquinho a torre falar que eu posso subir, eu vou subir. Então esse é o mindset. Esse mindset de que tá chovendo, eu não vou sair do lugar, esse mindset é daquele cara que eu falei, do cara que está na margem do rio. Tem um monte de gente que está se afogando, mas esse cara que está se afogando, mas se ele chegar lá no final, na cabeceira, lá na cachoeira, e ele ainda estiver vivo, caiu, ainda quicou vivo, ele ainda está nadando. Agora esse que está na margem já desistiu. Esse é o grande problema das pessoas. Você só tem uma certeza. Você tem várias receitas do sucesso, mas só existe uma receita que é absoluta para o fracasso: é desistir. Então, se você desistir, o fracasso é certo. Se você se mantém lutando, caminhando, e claro que para algumas pessoas, às vezes a caminhada é dura, muito tropeço, cata-cavaco e tudo mais, mas vai chegar. O interessante é você saber onde você quer chegar. Então, por exemplo, você que fala muito de planejamento, você está no seu ponto A. Qual é o seu ponto B? E as pessoas imaginam que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Não, a menor distância entre dois pontos é você saber exatamente qual é o ponto que você quer chegar. Por quê? Porque você não pode assegurar que vai ser uma reta. O caminho, ele é tortuoso. E o que acontece no caminho, que é uma coisa que eu gosto de falar, que é o seguinte: nesse caminho sinuoso que existe entre o ponto A e o ponto B, existem as forças da natureza. E quando você faz a curva para lá, a natureza vai te empurrar para lá. Isso é força centrífuga, força centrípeta que a gente tem. Então, no caso, a força centrífuga que vai te empurrar para lá. Quando você vem, você vai passar pelo teu caminho e vai voltar para cá. Ela vai te jogar para cá. Então, o que vai definir se você vai chegar ao teu destino ou não, é a tua força interior, a tua disposição em atingir o teu ponto B. Porque é isso que vai te segurar. Esse é o teu pneu, né? Vamos dizer, aqueles comerciais que a gente vê de pneu, o carro vai derrapar. Agora, se ele vai capotar ou se ele vai seguir na pista, é como você vai pilotar esse carro. Então precisa ter essa força, precisa ter essa visão do teu propósito, saber o que você quer, que é a partir daí que você ganha a energia e os pressupostos para você atingir o seu ponto B. Então acho que ter esse mindset, reforçar esse mindset, por exemplo, na área financeira. Agora tomamos um susto com a Bolsa, né? Então a Bolsa teve uma queda brusca e tem um monte de gente que começou a falar um monte de coisa. Não! Para os grandes investidores, agora é que tá bom. Agora é que tá bom. Que é na hora do pânico que você entra. Na hora da euforia você sai. Então é ter atitude quando todo mundo tem medo e ter medo quando todo mundo está feliz, quando todo mundo está comemorando. Esse é o mercado financeiro. Então agora é a hora de você entender quem você é e você reforçar o teu mindset para o objetivo. Seja na área financeira, seja nos negócios. Aqui eu acho que o melhor para o nosso público é que a gente fale mais sobre finanças e negócios do que falar talvez em outros campos. Mas isso serve para tudo. De alguma forma isso serve para tudo. É verdade, é verdade. Eu gostaria de falar algumas coisas aqui que eu acho interessante. O que eu vi, assim, quando a gente acaba tendo muita coisa realmente em comum, né? E uma das coisas que eu mais falo, e aí por isso eu me tornei um especialista em planejamento estratégico, porque as pessoas não têm muita clareza dos objetivos. Aí até uma pessoa colocou aqui, Flaema, que é o seguinte: é ter clareza. E a gente fez vários treinamentos e assim, quantas pessoas participaram do treinamento? Sei lá, milhares de pessoas. Quantas realmente tiveram resultado e colocaram em prática o que aprenderam? As pesquisas dizem que somente 5% das pessoas que fazem qualquer tipo de treinamento colocam em prática. E não colocam em prática porque não tem um objetivo claro. E aí começa a ter a dificuldade de fazer coisas diferentes. Começa a repetir os mesmos padrões. E aí quando você falou assim, essa é a oportunidade realmente, eu falo também direto de renascer. É a hora que o mundo
né, tá te dando a oportunidade de falar assim, cara, olha só, pega o teu negócio, olha aí para dentro dele, vê o que você fez certo, vê o que você não fez certo. Só que aí o que acontece, André, quando a pessoa entra no desespero, porque começa a ver que o dinheiro está acabando, que a mídia falando uma coisa, o governo falando outro, aquela incerteza toda, a pessoa começa a ficar sem um objetivo. Não tem objetivo, não tem clareza, ela não se move. E aí a tendência é eu ficar na beira do rio, então recuar do rio. Porque ficar com medo, vou ficar mais para trás ainda. E aí vai perder as oportunidades. Mas as oportunidades elas só vão acontecer se a pessoa estiver, como você falou, capacitada, atenta, querendo um objetivo e principalmente ela buscar a disciplina. Questionar a mente para que ela possa, e aí você fala muito bem disso na parte financeira, né? Porque não tem como você economizar o dinheiro ou poupar se você não criar um hábito e uma disciplina para aquilo. De questionar na hora de comprar uma pizza, falar assim, opa, peraí, será que vale a pena comprar essa pizza agora? E aí eu até salvei um negócio aqui que é legal. Antes de consumir qualquer coisa, a nível de desejo, eu quero agora, eu posso, é caro, é barato, fazer esse questionamento e tornar isso um hábito. Isso vai fazer com que as pessoas comecem a se acostumar com uma nova rotina. E outra coisa, até para deixar você entrar nessa que é legal, referente à curva financeira, né? Aí eu já assisti algumas pessoas, alguns especialistas falando que, realmente, quando você estiver na alta, assim, não é hora de comprar nada no mercado financeiro, né? Deixa quietinho lá, vamos olhar para baixo, vamos ver quem é que está lá embaixo para a gente comprar, estudar, avaliar o mercado e a hora de comprar certo. Então, esse é um momento para quem tem, né, que é um grande investidor, como você falou, vou investir nesses caras aqui, porque daqui a 1 ano, 2 anos, eu tenho um resultado. Porque na Bolsa também o pessoal pensa muitas vezes que é um resultado imediato, né? Porque o resultado do ano passado foi extraordinário. Mas tem essas variações, e aí quando chega num ano que tem crise, o Warren Buffett fala, né? Ele sempre investe a longo prazo. Então manda bala, que isso aí quem domina é você, meu camarada. Eu dei só uma pincelada. Uma coisa que é importante ter, né, e aí até pegando o gancho do Warren Buffett, é que ele fala, qual é a primeira regra dos investimentos? A primeira regra dos investimentos é não perder dinheiro. É nunca perder dinheiro. Qual é a segunda regra? Né? A segunda regra de duas, são 2 regras. A segunda regra é nunca esquecer da primeira. Então, os grandes investidores, eles são aqueles que, independente das oportunidades, das variáveis no mercado, ele tem uma tônica. Ele não quer perder dinheiro, porque ele sabe o que significa perder dinheiro. Quando se trata de investimentos, existe uma lei do retorno. O que é a lei do retorno? Depois que você caiu, para você voltar é mais duro. Então, o que acontece? Quando você está tendo uma valorização de 50%, opa, legal. Isso é ótimo, maravilhoso. Agora, quando você teve uma queda de 50%, para você voltar é o dobro do esforço. Então o que acontece? Você precisa ter, agora para você voltar com 50%, para você chegar onde você está, você precisa de uma subida de 100%. Então o que acontece? É importante ter essa visão de como eu me comporto como investidor. As pessoas ficam buscando oportunidades, por exemplo, agora teve a moda dos bitcoins. Ok. Agora tem os robôs do trading. Ok. São possibilidades, Só que as pessoas têm mania de achar que investimentos, que vida financeira é a vida de um modo geral. Por exemplo, uma coisa que você acabou de mencionar, o percentual de pessoas que se aproveitaram dos aprendizados daqueles treinamentos que a gente fez. Então não adianta, não é à la carte. A vida não é à la carte. A vida é uma coisa que para você alcançar o sucesso, ou você vai pegar o pacote todo e vai consumir, ou você não entra no jogo. Então se você fica, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve para mim. Pô, mas peraí, a pessoa te indicou um método, ela mostrou para você uma estratégia, e você fica catando pedacinhos da estratégia que melhor te convém, que melhor fala com as suas crenças, então você vai ficar no mesmo lugar que você está se não
que dentro do que você sabia, você não entraria. Então, é importante perceber que quando você vai numa direção, você tem que entender o seguinte: quem é você hoje? Teu ponto A aqui, teu ponto de partida. Você chegou aqui com tudo que você sabe. Então, tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, tudo que você sabe naquela matéria, te trouxe a esse resultado, a esse ponto que você está aqui. Você quer ir a um outro ponto lá em cima? Ou você precisa crescer, ou você vai precisar de um mentor ou de um coach, alguém para te auxiliar a chegar lá. Por quê? Porque com o que você sabe, você chegou até aqui e, por mais que você queira, e às vezes e tem um negócio legal do Garfield que ele fala, né? Qual é o seu estado atual? O meu estado atual é o estado de negação. Então, tudo que você tem que evitar é esse estado de negação, de eu não preciso de ninguém para chegar onde eu quero. Tudo bem, você pode não precisar de ninguém, teoricamente, por quê? Você vai se debruçar sobre aquilo ali, você vai aprender. Agora, toda curva de conhecimento demanda tempo. Você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a fazer esse investimento? Então, essa linha de aprendizado, essa busca por conhecimento é válida? É válida. Mas sempre vai haver um momento que você vai precisar de companhia. Então, uma frase que eu gosto muito é: sucesso é um jogo de equipe. Sucesso é um jogo de equipe. Então, na área financeira, na área sentimental, seja onde for, você sempre vai precisar de alguma forma de alguém trazendo algo que você, complementando o teu conhecimento. Ninguém é autossuficiente. Então a gente às vezes precisa sair essa coisa da armadilha. E eu vou aprender. Acho que foi alguma coisa comigo aqui. Tá me ouvindo? Agora tô. Foi mal, desculpa aí. Então o que acontece? É preciso entender isso, é preciso entender essa dinâmica, que o sucesso é um jogo de equipe e que você, em algum momento, você vai precisar ter um complemento ao conhecimento que você tem, as convicções que você tem, para você poder manifestar, para você ter dentro daquela fórmula da manifestação que a gente conhece, né? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultado. Tudo isso temperado com um conjunto de crenças que a gente carrega desde as nossas mais tenras idades. Então, se você vive num mundo de autossuficiência, você já começou errado. Por quê? Como diz o nosso querido Tiago Ecker, ou você está certo ou você está rico. Então essas pessoas que vivem no mundo de que eu sei tudo, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de um coach, tudo bem, tá ok. Só que essas pessoas uma hora descobrem que, cara, como eu perdi tempo. Porque às vezes por exemplo, uma live começa aqui. Aí, esses dois estão falando aí. Não foi do dia pra noite que esses caras chegaram nesse ponto. Eles têm uma bagagem, eles tiveram uma experiência, eles estudaram, eles tiveram clientes, eles viveram determinadas situações que trouxeram eles a terem essas convicções capazes de chegar aqui e falar alguma coisa para transformar a vida das pessoas. Então acho que isso é ter essa postura do eterno aprendiz, ter essa postura de humildade e temperar, o que acontece? Temperar essa humildade com ambição. É aquela coisa que eu li, eu acho que essa frase está no livro do Jack Canfield, Os Princípios do Sucesso. O primeiro livro de autoajuda que eu li, ele fala assim: estar feliz e faminto. Eu estou feliz, mas estou faminto. Então, essa busca por crescimento, essa busca por desenvolvimento, essa busca por autoajuda, e autoajuda é você se autoajudar. Não é o livro de autoajuda que faz isso por você, não. É você, a partir da leitura dele, que vai se ajudar. Então é entender como você faz isso para você crescer cada
vez mais e sair desse mundo das desculpas, entrar no mundo dos resultados. Muito bom, André, muito bom. Você está falando aí, eu estou lembrando aqui de várias coisas, né? Uma coisa é a seguinte, muitas vezes, por exemplo, eu já passei por isso, eu já fui arrogante e o meu ego era elevado e por isso tive dificuldade de crescer, de evoluir. Mas, assim, identificar a forma com que eu era arrogante foi um pouco demorado, por isso eu demorei um pouco mais a chegar até onde a gente está chegando aqui agora. E a minha principal lance é o seguinte, as pessoas queriam me ajudar e eu falo, não, pode deixar, cara, pô, beleza, obrigado. Não, agora não, pode deixar, porque assim, achava que conseguia resolver as coisas sozinho. Então, você colocou muito bem. Porque é o seguinte, quando eu comecei a entender que eu precisava trabalhar crenças e valores, né, que não eram só os hábitos, eram coisas mais enraizadas, não tem como você fazer isso sozinho, pelo menos eu não consegui fazer sozinho. E aí eu precisei pedir ajuda, e quando eu pedi ajuda, as coisas começaram a melhorar. Baixei o ego, fui mais humilde e as coisas começaram a acontecer. Então tem muitas pessoas que podem estar nessa situação, né, de desespero, mas não querem ficar preocupados, sabe, o que as pessoas vão pensar, o que vai acontecer. Não, cara, abre o coração. Tenho certeza que se a pessoa se propôs a te ajudar, porque ela está vendo em você uma necessidade de que você precisa de ajuda. Sim. Não é verdade? Então, isso é legal. E outra coisa que você falou que é bem interessante é que as pessoas precisam ter o entendimento do processo. Existe um processo. Nós chegamos aqui porque nós não chegamos de uma hora para outra. Nós não lemos aí 2, 3 livros e chegamos aqui. Não, eu estou fazendo inteligência emocional desde o primeiro curso de 2004. Né? Fora os estudos, fora o investimento que a gente fez para ter mais conhecimento. Então tem todo um processo, não dá para poder falar assim, cara, eu vou começar a fazer treinamento agora e vou entrar na bolsa de valores, né? Vamos lá, você vai estudar, você é um trader e vou ficar milionário em um ano. Não adianta. Ele vai ganhar dinheiro, ele vai se estabilizar daqui a 3, 4, 5 anos. Não é verdade isso? E acaba que existe esse processo também de quedas, né? De altas e quedas, por exemplo. A pessoa que trabalha, começa a trabalhar como trader, ela vai entender que existe uma disciplina. Existe uma disciplina de quantidade de entradas que ela tem, de também saber parar na hora. Tem dia ruim, né? Tem um dia bom, tem um dia ruim. Então, o cara que vai ser o campeão é aquele que sabe se controlar o seu ímpeto e falar assim, não pode entrar naquele comportamento de jogador. Você não está num cassino. Não é sorte. Hoje talvez a minha percepção não esteja boa para isso. Hoje talvez eu não esteja na minha melhor vibração para investir. Dei 5 entradas, perdi 3, ganhei 2. Opa, hoje não está tão legal. Deixa para amanhã. Deixa para daqui a algumas horas. Sei lá, vamos ver. Porque isso pode fazer toda a diferença no resultado geral. Essa questão do aprendizado, do sucesso em companhia, por exemplo, agora entrou a Creuza aí na live, a Creuza Brigatti. Grande amiga minha lá de Campinas, e a gente fez um treinamento de advança de coaching aqui em Niterói com o pessoal da Abra Coach. E aí o que acontece? A gente estava lá fazendo treinamento e durante uma dinâmica minha com a Creuza, eu descobri um comportamento financeiro meu que vinha da minha infância. Eu descobri que eu tinha um comportamento financeiro que reproduzia um comportamento do meu pai. E aí isso foi uma dinâmica de coaching avançado que envolvia hipnose, que envolvia uma série de coisas, de revivência do passado, uma série de coisas para a gente chegar ali. Ou seja, isso precisa treinamento, isso precisa envolvimento. Como hoje as pessoas costumam falar muito dos coaches, eu falo, não gosto nem de entrar nessa conversa, por quê? Porque talvez por nossa experiência nós sejamos mais que isso, né? Hoje talvez nós sejamos mais mentores que coaches, mas é uma arte maravilhosa, é um ofício maravilhoso.
E você poder ajudar as pessoas, você poder estar ao lado de uma pessoa e ajudar ela a reconhecer os seus bloqueios, reconhecer os seus pontos cegos, entender quais são as necessidades de crescimento da mentalidade, do mindset, para elas poderem ir além. Então, tudo isso faz parte de uma lógica maior e as pessoas precisam começar a entender isso, de sair talvez de uma visão muito amarrada, muito talvez crítica, independente do que a gente esteja falando, e começar a se abrir mais. Então agora, por exemplo, eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo disso. Poxa, você está em dificuldade financeira, você tem dois caminhos. Ou você controla seus gastos, que eu sempre recomendo, olha, o que está mais à mão? O que todo mundo pode fazer? O que qualquer pessoa pode fazer hoje para mudar a sua vida financeira? Gerenciar seus gastos. Pô, André, mas tem gente que critica isso. Não. Olha só, existe uma coisa que está aqui à tua mão, ao alcance da tua mão, e existe uma coisa que está um pouquinho mais distante. Pega o que está na tua mão. Então o que está na tua mão hoje é controlar gastos. Então o que você pode fazer é você se debruçar hoje sobre um caderno e rabiscar todos os seus gastos e pensar, o que eu posso cortar daqui para eu ter um mês mais tranquilo no próximo mês, nos próximos meses. Isso é imediato, todas as pessoas podem fazer. E toda a planilha de gastos ela pode ser reduzida em pelo menos 20%. Isso é consenso para qualquer coach financeiro. Então é só questão de você escalar isso. Agora, qual é o segundo passo? O segundo passo é gerar renda. Agora, para gerar renda, você tem que hoje pegar e planejar, fazer um planejamento e você listar 5 a 10 coisas na sua vida que estão ao seu alcance para você ganhar mais dinheiro. É a partir daí que você vê um planejamento muito básico e que você pode transformar a sua vida. Legal, cara. Assim, te interrompi só para você voltar naquele primeiro conceito, né? O conceito de, primeiro momento é economizar. Economizar não, né? Estudar e mergulhar nas receitas. Só que tem gente que tem medo de fazer isso, né? Tem a galera lá do comportamento do sonegador, tem a galera do comportamento do gastador. Então, assim, cara, qual é a dica que você pode dar para que essa pessoa que está com medo de mexer, né, com medo ou não gosta, ou sei lá, não tem contato com as suas despesas, o que você orienta? A minha orientação é encarar o dragão. Mesmo que você faça isso gradativamente, mas de alguma forma você precisa começar uma mudança gradativa de hábitos. Então, se você num primeiro momento você não consegue, o dragão é muito ameaçador para você, e você chega e você fala, olha, eu não quero nem abrir a minha conta, porque eu já sei que está no especial. Eu não quero fazer conta porque eu sei que vai dar vermelho. Então tem essa pessoa. E é um comportamento humano. Finanças, acima de tudo, é uma ciência comportamental. Então, é normal que isso aconteça. Então, qual é a primeira arma que você vai ter? É você chegar no dia a dia, e você aplicar técnicas para você, de alguma forma, você automaticamente fazer isso. Então, uma coisa, deixa o cartão de crédito na gaveta. Por quê? Qual é o maior inimigo das finanças? É o gasto por impulso. Se você não está com o cartão de crédito na carteira, você não tem como gastar. Já começa por aí. Você só vai gastar o que tem na carteira. Se não tiver dinheiro, se não tiver, às vezes um cartão de débito é útil para você, tem que pegar um táxi, alguma coisa, se bem que hoje tem Uber, mas vamos lá. Tirou o cartão de crédito. Outra coisa, aí você olha e fala assim, André, tem que cortar o cafezinho? Algumas pessoas têm. Então não tem nada demais falar que tem que cortar o cafezinho. Esse papo de, não tem... Olha só, você não pode ficar no vermelho. Então, se hoje você tem o hábito de não tomar café em casa, antes de entrar no escritório, você passa na padaria perto do escritório e você compra um café e um sonho. Não vou nem falar da questão fitness, mas aquilo ali já é uma pequena refeição que
que já vai custar ali talvez uns 6 a 8 reais, talvez 10 reais, dependendo da qualidade da padaria. Você precisa gastar esses 10 reais? Será que não vale a pena tomar um café e comer um pão em casa? Sair mais barato? Na hora do almoço, tem sempre que tomar um cafezinho? Tem sempre que tomar aquele refrigerante? Será que não dá para economizar? Porque se você começar a fazer as contas, tem pessoas que vão economizar 30, 40 reais por dia. E 30, 40 reais por dia, ao final de um mês, isso pode chegar aí a 600, 800 reais que essa pessoa vai ter ou de déficit nas suas finanças ou de abrir mão de um investimento que pode mudar a vida dela a longo prazo. Então, ter essa percepção de como você se comporta em relação ao dinheiro e começar a ter essas pequenas mudanças de hábitos vai começar a te levar para o momento que você fala, não, agora eu tenho que levar isso a sério, eu vou fazer o meu apanhado de gastos aqui e eu vou assumir o controle da minha vida. Legal. Bom, muito bom. Quando você fala isso também, eu vejo que ter um objetivo também para isso, né? Assim, por que eu vou ter que guardar dinheiro? Né? Ou para que eu preciso fazer esse trabalho? Porque o para que vai questionar o que você precisa, no caso. Só isso daqui. Se você quer ter uma qualidade de vida melhor, se alimentar melhor, sair dessa crise, você precisa fazer isso. Ter essa atitude. E aí não tem jeito, né, cara? Tem coisas que ou você enfrenta ou te atropela. Né? Não tem muitas opções. O que acontece muito, Elias, é que as pessoas estão abrindo mão, eu tenho falado muito isso com meus clientes, as pessoas estão abrindo mão de sonhar grande. Eu acho que é uma escolha de cada um, mas eu acho que não vale a pena você lutar, você se esforçar tanto, às vezes aquela coisa de uma vida cheia de trabalho, uma vida cheia de projetos não realizados e no final das contas o que você leva é uma vida medíocre, o que você chama de uma vida, a sua vida é uma vida medíocre. Então se você vai lutar, lute por algo grande, lute pela sua liberdade financeira, comece a buscar realmente aquilo que vai olhar para você e falar assim, outro dia eu estava assistindo um vídeo e aí essa semana eu citei esse vídeo para minha mulher, eu estava falando, as pessoas estão se conformando em chegar no final da sua vida, né? O cara pode estar aqui com 30 anos, mas ele pode morrer com 90, não tem problema. Mas ele está se conformando com a ideia de chegar lá no final, aos 90, antes do último suspiro, e ele pensar assim, eu devia ter feito isso. Eu devia ter feito aquilo. Eu me arrependo disso. E aquela oportunidade que eu não peguei. E aquilo que eu não fiz. E isso é um peso muito grande, você viver, né? Você viver sem ter vivido, você morrer sem ter vivido. Todo mundo vai morrer, mas morrer sem ter vivido é muito ruim. Então, meu acontece, se você vai fazer uma opção na sua vida, o que eu gosto de falar para meus clientes hoje é o seguinte, cara, leva uma vida que, no seu último suspiro, no seu último momento, você vai olhar para Deus, para sua família, para quem quer que esteja perto de você, ou para sua mente, você vai falar, uou, foi bom demais, foi legal pra caramba, valeu muito a pena, eu fiz tudo o que eu queria. Essa é a vida. Se você não está vivendo essa vida, se você não está vivendo para ter essa sensação do teu último suspiro, está na hora de replanejar, está na hora de pensar nesse momento agora de crise e pensar, cara, então eu agora vou me posicionar para isso no pós-crise. Que é isso que vai mudar a tua vida. Isso. Perfeito, André. E é isso mesmo, cara. É a hora, e nunca é tarde, né? Porque ninguém sabe a hora que vai morrer. Então, eu já fiz palestra que tinha uma pessoa de 90 anos e ele tinha feito planejamento para 10 anos na frente dele. E isso motivava, era planejamento, era metas, ou seja, isso motivava ele a sair da zona de conforto. Porque imagine, e aí o Thiago Nigro entrevistando lá o Lehman, ele falou assim, cara, o cara está com quase 90 e faz planejamento para 10, 20 anos para a empresa dele. Porque é isso que movimenta. Se você entrar nessa de ficar, deixa a vida me levar, depois vai chegar lá e vai pagar o preço de eu não fiz isso, eu deixei de fazer aquilo, eu queria tanto ter feito. E aí, meu camarada, como dizem aquela, pegando lá da minha época, né, a Inês é morta, se vocês têm uma
Inês aí, mas é uma frase, né? Já foi, já morreu, acabou, não tem mais jeito, não tem mais o que se lamentar. Então essa é a hora, esse é o momento. E é aquilo que a gente falou no meio do caminho aqui, que a gente estava falando. É a hora da pessoa se reinventar, buscar aí, fazer algo diferente. Você mandou muito bem. Meu amigo, 50 minutos, considerações finais. Tá show de bola, vai passando rápido, né, cara? Pô, jogo bom, a gente nem viu o tempo passar. Nem viu o tempo passar. Considerações finais, meu amigo. Fala aí. Novamente, renovar minha gratidão aí para você, pessoal da tua audiência, pessoal que assistiu a gente aí, que vai assistir no replay aí a gente. Dizer que essa mentalidade, né, ela é uma escolha. Então tudo na vida é uma escolha, tudo na vida é possível no momento que você coloca na sua mente que isso é possível. Então, seja no campo financeiro, seja no campo sentimental, seja nos seus negócios, onde você determinar que você vai ser grande, você vai ser grande. Tudo, como Elias disse no começo, é uma questão de quanto você está disposto a fazer, quanta disciplina você vai ter para alcançar o seu bem maior. Então, é realmente entender o seu propósito, entender onde você quer chegar, trabalhar firmemente, trabalhar isso com fé, com positividade que você vai alcançar. Cerce de pessoas positivas, não só cerce de pessoas positivas, como busque influências positivas, busque pessoas que vão te ajudar a crescer na sua jornada. Então, através de tudo isso, com você buscando conhecimento, buscando boas companhias, buscando você ser positivo e sabendo exatamente o seu propósito e porquê, grande porquê desse propósito, o que ele vai te levar, a vida maravilhosa que você vai ter, as experiências e companhias que você vai ter, é dessa forma que você vai transformar a sua vida. Na área financeira, é importante sempre ter cautela e ter essa percepção de busca por algo maior, de busca por riqueza. Aplicar, às vezes, é melhor devagar e sempre. É melhor aquela coisa do de grão em grão, a galinha enche o papo, do que, de repente, comer muito rápido e se engasgar. Às vezes é preciso ter um pouco de paciência, ter determinação, ter consistência. É dessa forma que você vai realizar os seus grandes sonhos, vai transformar a sua vida e, mais importante, às vezes você não percebe que ao seu redor existem pessoas que estão esperando por você. Então, transformar a sua vida é um ato de generosidade e de compromisso com as pessoas que você ama. Vai lá e faz. Valeu! Muito obrigado aí, André. Cara, assim, foi incrível conversar contigo. Muito obrigado por você ter aceito também participar. Eu tinha certeza que você ia colaborar bastante com a galera. Então, o pessoal que assistiu aí, então que vai assistir, compartilha aí, porque você viu, deu várias dicas, assim, que é o contexto do negócio. Dicas simples do dia a dia. Só chegar lá e fazer. Não tem, né? Não estamos enfeitando o pavão, não estamos criando nenhuma dificuldade, mas são coisas simples. Eu tenho certeza que qualquer um que se disponha a fazer, né, ter essa grande diferença, pode fazer. Então é o seguinte, se está na chuva, vamos desmolhar. Essa é a hora de você entender. A gente falou, a gente está ficando velho, André, cara, a gente montou um monte de frases e... Caramba! Mas eu tenho certeza que a galera que está assistindo aqui também sabe muito bem do que a gente está falando, né? Essas frases são... Eu vou te chamar para uma live no meu canal. A gente faz o seguinte, antes da live, a gente treina umas frases novas. É verdade. Meu amigo, cara, assim, tô muito feliz, foi muito legal o nosso bate-papo. Galera, depois se vocês quiserem compartilhar. Qual é o teu Instagram mesmo, André? O meu é André Braga Oficial. Isso aí, galera. Então é o seguinte, então manda um direct pra mim, pra eu poder ficar legal. André, muito obrigado, parceiro. Um grande abraço. Valeu, conta comigo. Valeu, tchau, galera. Então, logo mais tem mais. Às 20 horas tem outra com meu amigo Tom. Aí, legal, André, porque ele é gestor de uma rede de lojas de varejo. Vamos lá. 8 horas da noite. Vamos aprender. Assiste aí. Valeu, um abraço, galera. Tchau.